Boa tarde para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo, e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Jesus Cristo, ele é o 7º Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado. Por isso que Deus mandava guardar o 7º dia. Jesus também é os 9 mandamentos. Entendeu? E o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza o cordeiro. Por isso que o número 7 é o número do cordeiro. E o número 9, que são os 9 mandamentos, é a serpente. Então você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16. E 16 é o número do leão. Por isso que Jesus Cristo é chamado leão da tribo de Judá. Então toda pessoa que fala para você que é cristão e desobedece os mandamentos, ele é falso ou está sendo enganado. Mas se ele lê a Bíblia e tem conhecimento da Bíblia e não luta para obedecer os 10 mandamentos, ele é falso. E se é falso, é do diabo, porque é o diabo que fica mentindo para si mesmo. Entendeu? Então, quando você entra numa igreja, toda pessoa que fala em língua sem haver intérprete dentro da congregação é o espírito do diabo, é o engano. Toda pessoa que faz culto com imagem, essas coisas, está servindo ao diabo. Porque o mandamento é: não farás para ti imagem de escultura de espécie alguma. Lembra, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus Cristo diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então toda pessoa que fala para você que é cristão e não guarda os mandamentos, ele não ama a Cristo, ele é mentiroso. E se ele é mentiroso, ele está servindo ao diabo, porque Jesus falou que Satanás, ele é o pai da mentira. Porque ele nunca se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Entendeu? Então é muito simples. O cristão verdadeiro é aquele que luta com todas as forças para obedecer os mandamentos. Toda pessoa que diz que é cristão, mas não obedece, é falso e está servindo o diabo. Alguns enganados, tem muitos manipulados, mas toda pessoa que já leu a Bíblia, acreditou e não quis obedecer, é porque é do diabo mesmo. Essa que é a verdade. Lembrando, a Bíblia diz, os 10 mandamentos falam assim, ó, não terás, Deus está falando ali, ó, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura de espécie alguma, nenhuma imagem. Então tem muitas pessoas que dizem: não, mas nós não adoramos outro Deus, porque nós adoramos Maria, mas Maria não é Deus. A Bíblia diz que nós somos deuses. Salmo 82, versículo 6, lá fala que nós somos deuses. A Bíblia, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, 35, Jesus fala: vós sois deuses. O próprio Jesus afirma. Entendeu? Então, quando você faz um culto a Deus e você chama o nome de outro santo, ou então põe uma imagem de outro santo, você está adorando outros deuses. Portanto, quando você vai no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, lá está escrito que rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, toda pessoa que invoca o nome de Jesus adorando imagem, ele está praticando feitiçaria. Isso é feitiçaria. Entendeu? Por isso que fala no livro do profeta Joel, fala: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Por quê? Porque eles estão usando o nome do Senhor para fazer feitiçaria e dizendo que é cristão. E matando a igreja. Por isso que a igreja se converte em sangue, que é a lua. Entendeu? Vigiar e orar, irmão. Bom dia, a paz do Senhor. Boa tarde, né?